Fala galera do Podcast, olha a edição especial do nosso programa, porque o entrevistado da vez é aquele que nos recoloca no grid da classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. Abrindo para geral, tem aqui Guilherme Longo ao meu lado, Fausto Macieira de maneira remota com a gente, porque hoje bateremos um papo com ele, Diogo Moreira, líder da Moto2, subirá para a MotoGP com a equipe LCR em 2026 e hoje abordaremos vários assuntos com o nosso entrevistado especial. Gui, muito obrigado pela companhia. Diogo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou deixar o Fausto para a sequência, porque ele já vai inaugurar a nossa rodada de perguntas e respostas, mas antes de tudo queria agradecer a Diogo Moreira pela oportunidade aqui de trocar essa ideia. Diogo, é um prazer muito grande e meus parabéns pelo ano, já independentemente do desfecho, pela liderança e pela subida para a MotoGP. Valeu, Diogo! Obrigado pessoal. É bom, prazer estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo de corrida, né? Voltei para casa ontem, então agora sim eu estou tranquilo. Então, contente com o ano que a gente está fazendo e vamos acabar a temporada bem. Fausto Macieira, seja muitíssimo bem-vindo. Dê as boas-vindas iniciais aqui ao Diogo, porque o convidado é de passagem, mas manda bala, já emenda a primeira pergunta para o nosso convidado, Fausto. É isso. Bom, vou inverter a ordem hoje, né? Bom dia, Diogo Moreira, bom dia, Carlos Costa, Guilherme Longo, salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria preciosa da Yamaha Racing Brasil, do Motorsport Brasil. Diogo nos representa brilhantemente, tá aí na crista da onda, surfando no campeonato de Moto2, com possibilidade de MotoGP, mas eu queria saber um pouco do seu início. Qual foi o seu primeiro contato com o motociclismo, Diogo? E quando você decidiu se tornar um piloto profissional de moto? Bom, comecei no motocross, como todo mundo acho que já sabe, através do meu pai que me incentivou a eu começar com motocross. Comecei com 3 anos e com 4 anos eu fazia já corrida de motocross. E até então era tudo brincadeira, era tudo passar o fim de semana fora de casa, passar o fim de semana com os amigos. Então, eu acho que começou a profissional, virar sério a coisa quando eu voltei. Bom, quando eu troquei para Espanha, quando eu vim para cá morar, e aí começou, acho que ficar tudo mais profissional, mais sério. Pois é, complementando essa pergunta, com que idade você foi para a Espanha e como foram os primeiros tempos? Dificuldade de adaptação com a comida, longe da família, como é que foi esse início na Europa? Bom, se eu não me engano, eu vim para a Europa com acho que 12 anos, 11 para 12. E foi muito difícil no começo. Vim sozinho com meu pai, então foi difícil se adaptar o idioma, a comida, a temperatura, tudo. É muito difícil. E depois de uns 2, 3 anos, aí eu comecei a me sentir melhor, me sentir mais adaptado ao país. Quando veio minha mãe também para cá morar com a gente. E aí começou já uma vida normal. Mas o começo é difícil, sim. E se eu tivesse que vou deixar tudo para trás agora nessa idade que eu tô, eu não deixaria. Eu acho que prefiro estar com a família, com os amigos, mas com certeza eu fiz uma ótima escolha e num momento certo também. Diogo, Muito prazer estar falando contigo de novo, né? E mais uma vez, parabéns Hum. pelo ano, pela promoção para a MotoGP. Mas eu quero continuar essa toada que o Fausto trouxe de trazer um pouco da tua história, até uma forma de te apresentar para o público mais amplo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu início na Espanha, um pouco mais, porque a gente tá acostumado a ver no automobilismo, né, nas 4 rodas, o pessoal indo para a Europa um pouco mais tarde, já com 14, 15, 16 anos. Então já é um pouco mais velho, já tá um pouco mais apto para lidar com a dificuldade de estar morando em outro país, em outro continente. E você tá no mundo das 2 rodas, quando o Brasil vivia uma seca muito grande. Como que foi para você se colocar na Europa como um piloto brasileiro dentro de um país tão forte no mundo das 2 rodas como é a Espanha?
Sim, então, como eu falei antes, eu acho que eu vim no momento certo. Quando eu era muito pequeno, jovem ainda, não sabia muito lidar com as coisas. Então, acho que eu vim no momento certo, me adaptei até que rápido aqui na Europa. E eu acho que aqui, até que você não entra no Mundial, você não é nada, digamos assim. Você é um a mais aqui na Europa, tem muitos pilotos muito, muito bons aqui, então chegar um brasileiro aqui foi difícil, sim. Mas eu acho que deu certo essa evolução que a gente fez e com certeza muito, muito grato por isso. Pois é, eu queria Hum. saber, você começou na Moto3, você foi 2 vezes novato do ano, e a Moto3 é bem diferente da Moto2, né? Então eu queria que você falasse das semelhanças e diferenças da 250 para uma moto muito mais potente, que é a 765, que tem o desgaste de pneus e tal. Como é que foi essa transição, que foi rápida, né? Você foi novato nas duas classes, mas como é que você lida com os desafios dessa classe intermediária, que talvez seja a mais difícil e disputada de todas do Mundial? Sim, acho que não tem nenhuma semelhança entre as duas motos. É uma moto totalmente diferente, é uma moto que, se eu tiver que comparar com alguma aí, não tem. É um prototipo. As duas são muito, muito difícil de se pilotar. Acho que a Moto3 eu não tive essa adaptação que eu queria, porque é uma moto que todo mundo anda rápido. Então é difícil se destacar. E uma moto também que dentro das pistas você tem que ter muita velocidade no centro da curva. Então isso para mim sempre foi difícil. E a Moto2 é uma moto que você tem que entender ela, entender onde você pode ir rápido e entender o limite da moto também. E acho que é uma moto já que você tem que eh eh, entender aonde você pode usar ela. Entrando na curva ou saindo da curva, é uma moto que tem muita potência já. Não tem controle nenhum, então é tudo na mão, é tudo no acelerador que você tem que estar administrando. E com certeza acho que vindo do motocross, do flat track que eu andei muito, essa fez que essa minha adaptação na Moto2 foi muito mais rápida. Então com certeza eu me divirto mais e aí tá os resultados. Foi uma adaptação rápida, né? Porque se a gente olhar para o panorama dos primeiros colocados, dos que estão na disputa pelo título, você é o com menos tempo de casa, né? Você tem o Manuta na quarta temporada, você na segunda, o Aron sexta temporada, o Barry Bolton, se eu não me engano, a quinta. Foi a trajetória de ascendência para você foi muito rápido nesse sentido, né? Sim, bom, como eu falei, foi muito rápida a adaptação que eu tive na Moto2. Acho que eh, muita gente fala que tem que ter esse processo, né? Então eu me adaptei muito rápido nessa categoria e ainda mais com a equipe. Acho que a equipe me ajudou muito a entender aonde eu posso ir rápido com essa moto. E bom, com certeza meu segundo ano na categoria, brigando já pelo campeonato. Eu tô muito, muito contente com isso. E eu me diverti muito esse ano, tô me divertindo muito. E a gente tem que continuar assim até o final da temporada agora. Pegando a resposta do Diogo, que ele falou que as outras modalidades que ele pratica como treino ajudaram na adaptação à Moto2, ao Mundial e à Moto2 também, dentro qual é a importância dessa adaptação? E foi através dessas outras modalidades, que você conheceu o Marc Marques, andou com o Marc Marques. Como é que vocês se conheceram e como é que é o convívio com um piloto extra classe, como é o caso
do campeão de 2025, 9 vezes campeão Marc Marques? Sim, com certeza. Desde o do primeiro dia que a gente treinou junto, ele me deu muita ajuda, né, nesse meu caminho também. E porque é muito difícil chegar um piloto assim já com pouco tempo na Europa, chegar no Mundial e fazer resultados bons. Então, treinando aqui na Europa, treinando com todo mundo, muita gente que anda rápido. Então, eu acho que isso fez que eu evoluísse assim do jeito que a gente fez. E por isso que a gente tá fazendo o bom resultado que a gente tá fazendo. Mas é difícil morar no Brasil e fazer as corridas aqui na Europa, e eu acho que não dá certo. Você tem que vir para cá, morar aqui, treinar, igual que todo mundo faz, é a mesma rotina para todo mundo. Eu acho que afinal é onde estão os melhores do mundo. Então eu acho que eu fiz a escolha certa de vir para cá para morar. Diogo, pegando o gancho aí na pergunta do Fausto, como é que você viu essa temporada do Marques, a disputa da MotoGP? Claro, ainda tá rolando, mas o campeonato já tá definido, inclusive o vice-campeão também definido, o Alex Marques. Um ano difícil pro Pecco Bagnaia. Eu queria um pouco dessa sua análise da classe rainha aí, neste momento em que você, digamos, ainda assiste a MotoGP como espectador, embora já, claro, eu imagino, esteja se preparando para a subida para a categoria principal. De qualquer maneira, um ano bem interessante a MotoGP, né, Diogo? Sim, com certeza. Acho que desde da primeira vez que o Marques subiu numa Ducati, eu sabia que ele ia andar rápido. Já no ano passado com a equipe satélite, ele fez um ano muito bom. E esse ano com a moto oficial, as peças oficiais, tudo, a gente viu que ele é o melhor. Então, acho que dentro da categoria MotoGP é um outro mundo. Não tem nada comparado com isso. Aí dá para ver que uma equipe boa, peças oficiais, moto oficiais faz a diferença, sim, com certeza. E eu não entendo muito ainda, porque eu não andei na moto, não tô muito por esse mundo ainda, mas ano que vem a gente vai adentrar e vamos ver como é que vai ser essa nova fase da minha vida. Você treina com o Marc Marques no flat track, no motocross, onde o Marc Marques também é muito bom, você é excelente no motocross, e você treinou também aí, andou, correu com o Valentino Rossi. E essa semana passada, onde você estava na Malásia, saiu o documentário daquele duelo de Sepang, do choque de Sepang. Então, eu queria te perguntar, porque isso gerou muita controvérsia entre os próprios pilotos, os envolvidos e tal. O que você achou? Se foi oportuno lançar esse documentário? E qual é a sua visão em relação àquele fato de Sepang 2015, que fica na memória de todos, parece que é o ano que não acaba nunca, e revivido agora com esse documentário? Bom, então, eu também não posso falar muito porque não vivi esse ano, porque 2015 eu estava fazendo meu primeiro ano aí da moto velocidade no Brasil, então eu não vivi esse momento, mas vi muitos vídeos, vi esse vídeo que eles colocaram, e eu acho que, bom, cada um fez a sua parte ali. Eu acho que eu não tenho que me meter nisso. Afinal, acho que cada um olhou por si mesmo. O Max olhou para a corrida dele, o Valentino pelo campeonato dele. Então, foi com certeza uma corrida muito, muito polêmica, e vai ficar essa corrida marcada até, acho que por muitos anos, com certeza. Olhando agora para essa parte final da temporada, quando a gente analisa a tua temporada, né, a gente vê uma consistência muito grande. Foram 20 corridas até agora, 15 delas no top 5. Então, realmente mostra que você está andando sempre lá na frente. Mas o que eu queria saber é o seguinte, 2 em 1. Primeiro, quando você percebeu que você estava na disputa pelo título, fala assim, putz, eu consigo chegar lá, eu consigo brigar por esse título, e agora, pela primeira vez, você se encontra na situação de caça e não de caçador. Você é o líder do campeonato. Vai mudar alguma coisa na sua abordagem para essas 2 corridas que a gente tem pela frente, Portugal e Valência?
Bom, depois do parão do meio do ano, eu acho que a gente fez uma evolução muito grande nessa minha consistência. A gente, acho que do meio do ano até agora, a gente ficou na frente, bom, acho que quase todas as coisas do top 5, se eu não me engano. E acho que isso fez que eu recuperasse pontos, e colocasse, bom, colocasse a equipe, a moto, sempre no top 5. E acho que eu queria brigar pelo campeonato, porque eu estava muito longe, eu tinha acho que 40 pontos de diferença. E até o Japão e Indonésia, que eu fiz pódio de Japão e ganhei a Indonésia. Ali eu comecei a pensar que eu podia brigar pelo campeonato. Ia ser difícil, sim, com certeza, porque tinha, acho que era 29 pontos ou 32 pontos de diferença. Só que podia, era realista. Então, eu comecei a pensar e fazer cada fim de semana como se fosse a última corrida do ano. Então, foi isso que fez a diferença também. E até o final do campeonato, até a última corrida, eu vou ficar com essa mesma mentalidade que eu tô tendo agora, porque eu acho que tá dando certo. Ô, Diogo, e a preparação para MotoGP 2026 com a LCR? Já dá para antecipar alguma coisa? Porque eu imagino que seja difícil você, digamos, olhar para o futuro em meio à disputa pelo título da Moto2. Pelo melhor dos motivos, você está bem ocupado e bem focado. Como é que você vislumbra esse próximo ano e o que já está dando para fazer pensando na transição, Diogo? Bom, então, eu acho que eu tenho que estar focado nesse ano agora, tentar brigar pelo campeonato até o final da temporada. E depois, terça-feira, depois da corrida de Valência, eu testo no MotoGP. Então aí a gente vê como é que é a situação, vê o que eu tenho que melhorar. E aí a gente começa a pensar na MotoGP. Mas até agora eu tenho que estar focado nesse ano e tentar brigar até o final da temporada. Diogo, apesar de você estar focado e corretamente na luta pelo título, eu acho que é impossível não estar passando pela sua cabeça março do ano que vem, você tá correndo na MotoGP aqui no Brasil, né? O retorno da MotoGP depois de 22 anos e a gente voltando a ter o piloto no grid da classe rainha também depois de 18. Isso já deve estar passando um pouco na tua cabeça, né? Ainda mais depois daquele evento em março, que você era a atração da galera que tava no autódromo. Sim, sim, é difícil não pensar nisso, né? E com certeza bom, muita gente da minha família, muitos amigos já estão mandando mensagem para ver se dá para ir desse fim de semana assistir o Grande Prêmio. E bom, com certeza vai ser um fim de semana muito legal, vai estar muita gente que eu conheço lá e com certeza muitos fãs. Vai ser um fim de semana muito legal e vão tentar fazer o melhor que eu puder. Acho que a segunda corrida do ano vai ser difícil, eu tenho que me adaptar com a moto ainda, mas com certeza vai ter um fim de semana muito legal. Então, eu vou voltar para o ano que a gente está, 2025, né? Você falou que a partir da segunda metade da temporada, você sentiu que podia ganhar o campeonato. E ao do outro lado lá, na Intact, o Gonzalez sentiu que podia perder, né? E aí ele começou a ficar tenso, ansioso, cometeu erros, né? Você foi beneficiado também por aquela desclassificação que não é atribuível a ele, mas que te deu 20 pontos, né? Então, eu queria saber como é que você recebeu essa desclassificação e das corridas que faltam, Portugal, Portimão e Valência. Quais são os pontos-chave para andar rápido em Portimão e em Valência, em qual você se sente mais à vontade? Você tem a liderança do campeonato pela primeira vez em quase 80 anos. Eu acredito que isso também influencia o seu desempenho de alguma maneira, mas qual seria o caminho? Você já tem uma chance de título já em Portimão. Quais são os segredos para andar rápido em Portimão e também em Valência? Bom, depois da corrida de Indonésia, a gente recebeu a notificação que ele foi desclassificado e muita gente falava que a moto dele andava mais, que tinha alguma coisa a mais que isso, e não é verdade. A moto dele é a mesma que a minha.
E só que tinha um programa que era diferente, que não era autorizado, mas a moto era a mesma. A moto andava igual, fazia tudo igual que a minha. Então, eu acho que a partir daí eu comecei a também me motivar mais. A gente tinha mais motivação para seguir brigando pelo campeonato e até agora faltam 2 corridas. Portimão, vou tentar fazer um fim de semana tranquilo, focado no nosso trabalho, tranquilo e tentar se divertir. Se eu me divertir é quando as coisas saem, eu ando rápido e vamos primeiro passar por Portimão e depois a gente vê o que acontece em Valência. Portimão tem a curva 9, que tem aquele hor que desce ali, que as motos, muitas vezes, a MotoGP sai do chão e tal, acho que é um ponto-chave ali. E Valência tem um outro ponto-chave, que é a curva 4, que você vem de várias esquerdas, né? Esquerda, final da volta, início da volta, e entra na 4, que é uma direita que, em geral, o pneu desaquece e aí acaba podendo causar alguma diferença de aderência, né? Como é que você espera lidar com isso, especialmente em Valência, onde você não correu de Moto2, né? Porque no ano passado, a final foi em Catalunha. Desculpe, Carlos, precisava perguntar isso. Bom, Portimão é um circuito que eu sempre andei rápido, sempre gostei de andar lá, então faça que tudo flua, seja mais fácil, que o fim de semana seja mais tranquilo. E eu acho que a gente fez um teste no começo do ano em Portimão, a gente fez 2 dias de teste lá. E esse ano, no meio do ano, a gente fez um teste em Valência também. Então, a gente já tem tudo preparado para essas 2 corridas e tentar dar ao 100% e fazer o nosso melhor. Boa, Diogo. O Felipe Mota, comentarista aqui do podcast, também apresentador dos canais ESPN, te mandou uma pergunta. Fala, Felipe. Fala, galera do podcast. Que prazer ouvir Diogo Moreira nesse ano mágico para ele, para o motociclismo brasileiro. Minha pergunta para o Diogo é na linha do que eu venho falando aqui no podcast sobre a frieza, a parte mental dele, muito forte, muito calmo. A corrida pode estar muito agitada e ele se mantém ali pleno. Então a minha pergunta é nessa linha de se é uma característica nata dele, se ele nasceu assim muito tranquilo, muito calmo, ou o fato de ter ido para a Europa muito cedo, passado perrengue, se foi uma questão meio formativa, né? Se ele se formou assim e não nasceu assim. Como é que ele virou esse cara calmo que a gente percebe que ele é? Bom, sim, esse ano eu aprendi muito a lidar com a situação e tá sempre tranquilo. Então acho que com certeza esse ano é onde eu mais aprendi em toda a minha carreira. E também a equipe que eu tenho por trás de mim me ajuda muito a estar calmo, ter a cabeça no lugar certo. E com certeza a vinda para a Europa que mudou também com certeza a minha mentalidade. Então acho que esse ano eu tô bem mais calmo, tô bem mais frio e acho que faz para que o resultado seja diferente também. Perfeitamente. Diogo Moreira aqui em entrevista exclusiva ao podcast. Diogo, obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer trocar essa ideia contigo sobre motociclismo, sobre o esporte como um todo, e a gente está na torcida aí nessa sua reta final de campeonato na Moto2 e, claro, muito ansioso para sua chegada na MotoGP. Diogo, muitíssimo obrigado e brap, como disse Fausto Maciel. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês e vamos ver se dá certo esse ano. Aí o grande Diogo Moreira, você que está com a gente, comenta aqui sobre o bate-papo com o piloto brasileiro, focando aí na conquista do título da Moto2 e, claro, na sequência rumo à MotoGP via equipe LCR. Não se esqueça de, além de comentar, deixar sua curtida, se inscrever, ativar as notificações, se estiver ouvindo nos agregadores de áudio, também manda pra galera aqui o nosso podcast. Gui, agora vamos falar da corrida que está por vir no fim de semana. A gente abordou rapidamente com o Diogo, GP de Portugal. Claro, focamos bastante na Moto2 com o nosso representante brasileiro, mas na MotoGP teremos grandes coisas para assistir lá em Portimão. Afinal, a pista é das mais interessantes, né? Portimão é uma pista divertidíssima, eu gosto muito dela. Acho que
ela entra, né, no calendário internacional das corridas, de fato, durante a pandemia, e eu acho que é uma grande adição aí ao circuito internacional. Mas quando a gente olha para a disputa do fim de semana, não tem como não ficar ansioso, porque a gente tem 2 brasileiros brigando pelo título nesse fim de semana, né? O Eric Granado na última etapa da Moto E e o Diogo é a penúltima etapa da Moto 2, mas assim, uma combinação de resultados muito doida pode dar o título pro Diogo já em Portugal. Tem isso ainda, né? Então, vamos ficar de olho porque, Fausto, são 2 brasileiros lutando pelo título. Quando que a gente pôde falar uma situação dessa? Pois é, inédita, a situação é inédita desde 1949. Nunca um brasileiro liderou um campeonato mundial em qualquer classe. E agora a gente tem chegando à semifinal das classes da combustão e a grande final, e a final mesmo, né, porque a classe vai deixar de existir no ano que vem, o Eric Granado também com possibilidades de título, numa pista extremamente desafiadora, uma pista difícil, perigosa, né? Uma pista que tem 4.592 metros e 9 curvas para a direita, 6 para a esquerda, reta de 970 metros, tem aquele drop da curva 9, onde a MotoGP decola, e as atenções todas voltadas para a Moto2, onde no ano passado a vitória foi do Aron Canet e o Manuel Gonzalez chegou ao pódio na 3ª colocação. O Diogo não foi tão bem nessas etapas, mas como ele mesmo disse, já testou lá, testou também em Valência, então está com a mente focada em aumentar essa vantagem e, como disse o Guilherme, ele já tem uma chance de título em Portugal, na próxima corrida. Ou seja, ele vencendo e o Manuel Gonzalez não indo além da 8ª colocação, ou ele sendo o 2º colocado e o Gonzalez não passando de 13º. São essas, basicamente, as combinações que darão o título ao Diogo Moreira. E eu gostaria muito que ele, e também o Eric, mas especialmente ele, fechasse esse título em Portugal, porque afinal é em Valência, né? É casa de quem? É casa do Gonzalez, é uma pista mais travada e tal, mas o Diogo está consciente, apesar de não ter corrido lá no ano passado, testou nas 2 pistas, está num momento favorável, está liderando o campeonato, e agora o Gonzalez é que tem que buscar essa superação que o Diogo conseguiu com grandes resultados. Então, estou muito esperançoso para Portugal. Nas outras classes, a gente tem o Pedro Acosta querendo vencer, o vencedor no ano passado foi o Jorge Martin, e especialmente o Eric Granado, com chances de buscar esse título que ele merece desde a primeira temporada em 2019. Essa é a última, e ele é muito bom de última etapa. Então, esperanças dobradas pelos brasileiros na definição da Moto E e na grande semifinal, com chance de título na MotoGP, na Moto2. Na MotoGP é detalhe, que vale para... Aliás, só para falar para vocês, a audiência no mundo na Moto2, na corrida passada, foi maior que a da MotoGP. A Moto2 fechou a agenda, né, na etapa passada, e a audiência foi maior em Sepang do que da própria MotoGP. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez em Portugal, país de língua portuguesa, com os pilotos de língua portuguesa lutando diretamente pelo título. Que felicidade. E querendo ou não, a gente tem que olhar um pouco pro histórico, né? O Fausto bem falou, o Diogo, ele tem uma performance um pouco de altos e baixos em Portugal, né? Na Moto3, ele tem um 10º lugar em 2022, mais um pódio em 2023, 3º lugar na corrida que abriu a temporada. Agora, ano passado, já na Moto2, ele foi 18º, uma corrida mais complicada, mas também em Portugal estava no começo do calendário. Era a 2ª prova do Diogo na Moto2. Então ele ainda estava se adaptando à moto. A gente mesmo comentou aqui na entrevista, né, o salto que é da Moto3 para a Moto2. E agora, pelo menos, ele chega para essa prova já muito bem aclimatado, numa temporada muito consistente. E o Eric, eu acho que o fato da MotoGP, da Dorna, ter deixado um intervalo muito grande entre a penúltima etapa e agora de Portugal é fundamental. O Eric vem num momento muito bom do campeonato, vem pontuando, não à toa ele se credenciou à luta pelo título, apesar de ter perdido a primeira etapa. E querendo ou não, esses quase 2 meses que a gente teve aí entre a última etapa da Moto E e agora, o Eric usou para se recuperar também.
O Eric tava correndo, mas ele ainda não tava 100%. E ele mesmo colocou no Instagram esses últimos dias que ainda não está 100%, mas com certeza já está bem melhor fisicamente do que na última etapa da Moto E, que foi Misano, se eu não me engano, te confirmar, Misano. Então a gente tá falando aí de um período que ele teve para se recuperar, mesmo correndo em outras categorias, fazendo outras provas aqui no Brasil, ele teve para melhorar. Ele falou, né, outra vez que ele veio aqui, que ele estava 70%. Quem sabe agora com uns 80 ou 90, ele não consegue ir ainda mais a fundo na briga pelo título. É aquela coisa, não é corrida em casa para os brasileiros, mas do ponto de vista idiomático estaremos... Vai ter muito apoio. Exatamente. Agora, o Fausto, na MotoGP também vai ser interessante, né? Com o campeão e vice definido, uma etapa que deve ter alguns elementos bem diferentes pra gente debater. Pedro Acosta, quem sabe, conquistando sua primeira vitória. Enfim, bastante coisa para observar. Fausto. Pois é, e a Aprilia querendo se recuperar de uma corrida péssima na etapa passada, né? E na Malásia eles foram muito mal, depois de irem muito bem. Então, sem o Marc Marques, né? Fica uma montanha-russa, né? Sobe, desce. Mas o avanço da Aprilia é inegável. Porém, o Acosta está obcecado, porque ele já viu vários pilotos vencerem, inclusive novatos, né? E ele, no segundo ano, ainda não venceu. Não tem um equipamento tão equilibrado quanto a Aprilia e Ducati, porém, tem no arrojo, na pilotagem, na agressividade, a sua principal característica. E lá em Portugal isso conta bastante. Esperamos ver o Acosta e tentar, a Ducati oficial vai tentar com o Pecco Bagnaia, mais uma vez, subir o morro, novamente escalar a montanha para ver se chega ao pódio. Alex Marques e Fermin Aldeguer correm soltos, né? Correm prontos para o que der e vier, e também são adversários temíveis. Raul Fernandes também já ganhou corrida, então vai ser uma corrida muito aberta, sem, mais uma vez, a presença de Martin e Marques. E, minha gente, esse próximo fim de semana não temos apenas GP de Portugal de MotoGP. Olha, estamos em novembro e tem Mundial começando. Você não ouviu errado, a gente comentou isso no podcast anterior. Teremos neste fim de semana a abertura do Mundial de Supercross. E correndo aqui do ladinho, etapa de Buenos Aires, o Mundial de Supercross, que é um Mundial de tiro curto, 5 etapas só, quase em semanas consecutivas. Então começa aqui na Argentina, vai para o Canadá, vai para a Austrália, Suécia e termina na África do Sul em 13 de dezembro. E olha, quando a gente vê a lista de pilotos, meu amigo, é muito nome que você já ouviu falar bastante aqui no podcast. Só vamos trazer aqui, por exemplo, os wild cards, os que vão disputar algumas etapas separadas. Justin Cooper, Hayden Deegan, atual campeão do AMA Motocross, Eli Tomac, Cooper Webb. Olha os nomes que a gente está falando, e claro, temos um representante brasileiro no grid correndo pela classe SX2. Teremos mais uma vez a presença de Enzo Lopes, Enzo que vai correr pela Rick Ware Racing, uma equipe mais do que tradicional do mundo do esporte a motor. Ano passado o Enzo já foi muito bem, inclusive em certos pontos do campeonato chegou a estar na vice-liderança. E agora, Fausto, que dizer dessa temporada do Enzo? Será que pode vir aí um top 3 também para o brasileiro, para a gente fechar esse ano de forma maravilhosa por as duas rodas no Brasil? Acho que sim. Essa corrida em Buenos Aires, gostaria nós todos, de estarmos por lá, porque vai estar cheia de atrações. Vai ser a estreia do Hayden Deegan, 19 anos, na 450. Ele vai estrear na 450, vai ser a primeira prova dele na classe principal, a SX1, onde a gente tem o campeão Ken Roczen, tem o Jason Anderson também, vaca braba, anda uma barbaridade. Temos o Greg Aranda, que correu no Brasil, o Jorge Tixer. Temos uma moto elétrica, Moto E na SX1, que é a Stark, né, que é uma moto que ela é polêmica. Essa moto é polêmica. Já teve com Tadeusz Blazuzzi, que eles entraram no Mundial de Super Enduro, né? E eles não conseguiram um bom resultado. O Tadeusz Blazuzzi já perdeu confiança na moto, mas quem vai pilotá-la é o principal piloto, é o Vince Friese, que é um piloto que também é cheio de polêmicas, que fecha todo mundo, não é muito bem quisto lá no AMA Motocross, mas vai ter a responsabilidade. Aí a moto é um canhão, né? Como toda moto elétrica, é um canhão,
e anda muito ele. Companheiro dele, Jorge Zaragoza. Teremos também o Justin Hill, o Justin Cooper como wild card. Então, o Christian Craig, que também já foi campeão. Joey Savati, que também é um piloto que também já foi campeão. E na SX2, o bicampeão Shane McElrath vai enfrentar o Enzo Lopes, né? O Enzo Lopes que vai ser companheiro do Cody Shock, né? Que era adversário dele no AMA Supercross 250, vai ser companheiro dele nessa etapa. Temos também o campeão Max Anst da Inglaterra e vai ser realmente uma grande etapa essa de Buenos Aires. Certamente a gente vai estar de olho no que vai acontecer na pista. A grande atração é a estreia do Danger Boy. Diga que já era Danger Boy, já era o garoto perigoso na 250. Imagina de 450 na estreia lá na Argentina. Os argentinos são privilegiados de verem a abertura desse campeonato, que compete com o AMA, vai se firmando também como um campeonato sancionado pela Federação Internacional de Motociclismo, que tem várias modalidades sobre o seu guarda-chuva e aumenta cada vez mais a visibilidade do motociclismo esportivo. Então, muita coisa para observarmos ao longo do próximo fim de semana. Muitos brasileiros. Exatamente, além da nossa torcida. Exato, é o ponto. A gente, claro, analisa aqui com a imparcialidade necessária quando cometem erros. Falamos, mas o momento é muito positivo para os pilotos brasileiros do mundo das duas rodas. Minha gente, você que está com a gente, manda o seu comentário. Não se esqueça, claro, da curtida, do like, se inscrever, ativar as notificações e, claro, mandar, se estiver nos ouvindo através dos agregadores de áudio, o podcast aí para todo o pessoal que vocês sabem que acompanha a velocidade em duas rodas. Fausto Macieira, muitíssimo obrigado pela participação no programa de hoje, daqueles especial com ninguém mais, ninguém menos que Diogo Moreira, hein, Fausto? Pois é, um podcast internacional, minha conexão com a Espanha, a presença magnífica do Diogo Moreira, que nos representa de forma sensacional, tem uma oportunidade inédita. Nós temos a oportunidade inédita de ter um campeão do mundo em qualquer classe, seja na Moto3, seja na Moto2, seja na MotoGP, seja nas classes anteriores a 2 tempos, seja na classe elétrica. É um título mundial que nós nunca tivemos. Os espanhóis têm muitos, os italianos têm muitos, os europeus têm muitos, mas nós, da América do Sul, nunca tivemos. Tivemos aqui com os venezuelanos, com o colombiano Davi Alonso, mas o Brasil nunca teve um campeão, apesar do talento que não nos falta. Então, desejar muita sorte para a turma que vai competir, seja em Buenos Aires, seja em Portugal, e que nós possamos celebrar no pódio, colocar a bandeira do Brasil, colocar o nosso hino para tocar e, quem sabe, sair de Portugal com um título inédito em quase 80 anos. Então, muito obrigado, foi um privilégio participar desse programa, como sempre, mas dessa vez com um sabor, como você disse, Carlos, todo especial pelas circunstâncias, pelos convidados e pela participação dos seguidores que nos acompanham semanalmente aqui. Então, agradeço ao Carlos Costa, também ao Felipe Mota, que participou remotamente, ao Guilherme Longo, a todos que nos acompanharam. Boa semana para todos, olho na pista, na terra e no asfalto. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera Moreira, acelera Granado, acelera Enzo Lopes, acelera Brasil. É isso, o Ailton83, inclusive, mandou aqui no nosso último programa. Vamos estar em peso em Portimão. Que privilégio. Gui, muito obrigado pela participação também. O negócio promete, hein? Um episódio mais do que especial. Ouvir o Diogo do mesmo jeito, né? Ouvir o Eric. É sempre bom ter os nossos representantes lá fora, aqui. E uma coisa, Fausto, vamos aumentar esse bambuzal aí. Tem que ter um pro Diogo, um pro Eric Granado, um pro Enzo, para quem sabe no fim do ano a gente não poder comemorar 3 títulos mundiais brasileiros, o que seria uma coisa histórica, inédita e muito linda de acompanhar, de um ano que já está sendo maravilhoso. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima. Promessa Valeu. é dívida. Vai ter mais um bambuzal aqui. Aê. E continua sendo a promessa é dívida de raspar a cabeça no caso de termos um campeão mundial. Eric, Diogo, Enzo, é com vocês. Eu vou fazer a minha parte. Minha gente, teremos aqui Fausto Macieira, acho eu, com o cabelo raspado muito em breve. Galera, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.